Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Time Breaker Teorias, e essa é mais uma parte da teoria. O que teria acontecido se Goku caísse no planeta de Bios? Link da playlist com todas as partes na descrição. E então galera, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Mas antes galera, eu gostaria de pedir que vocês deem uma passada lá no canal do tio Som Maicon, passem lá e se inscrevam pra dar uma força pro cara. Agora sim, bora pro vídeo. Esse é o meu lar, de todo mal vou proteger, com meus amigos usando todo meu poder. Super guerreiros, a terra nós vamos salvar e a vitória conquistar. O inimigo está por vir, eu sinto seu ki. Ele é muito forte, mas não vou desistir. Elevando a minha força, eu vou ganhar. Por todos que amo a terra, eu vou salvar. Quando o inimigo é forte, parece que não vamos vencer. Não desista e levante a cabeça e solte o seu poder. Esse é o meu lar, unindo as forças vou proteger de qualquer inimigo, usando todo o meu poder. Sinta meu punho, a terra nós vamos salvar e a vitória conquistar com meu poder. O que teria acontecido se Goku caísse no planeta de Bios? Após 3 anos de treinamento, o dia do ataque dos androides chegaria, e todos os guerreiros Z, com exceção apenas de Vegeta, junto de Bulma se reuniriam na pequena ilha próxima à capital do sul, onde Trunks havia dito que os androides iriam aparecer. E então, como na história original, Goku daria a má nota de adivinhar o nome e o pai do bebê de Bulma, e depois daria uma desculpa esfarrapada para sua adivinhação. Raditz nesse momento questionaria Bulma e Nappa sobre a ausência de Vegeta, e Nappa responderia que não viu Vegeta o dia inteiro, e Bulma diria que ele treinou muito para isso, então ele vai acabar aparecendo alguma hora. Raditz então perguntaria para Nappa como foi o treinamento dele com Vegeta, e Nappa responderia que os poderes deles aumentaram muito, e que ele e Vegeta já não são os mesmos de 3 anos atrás. Raditz ao ouvir isso diria que ele também aumentou seus poderes de forma incrível, e que também não é o mesmo de antes. Nappa diria que percebeu que os poderes de Raditz aumentaram, mas o mesmo e Kakaroto não fazem ideia do quão forte ele e Vegeta se tornaram, e Raditz falaria que Nappa também não tem noção do verdadeiro poder dele e de Kakaroto. Após essa conversa fiada, as coisas aconteceriam de forma muito parecida com a história original, tendo como única diferença a presença de Raditz e Nappa, que não impediriam que os eventos fossem praticamente idênticos até o momento em que os guerreiros Z se encontrassem com os androides e mudassem o local da luta, enquanto Kuririn levava Yamcha para comer uma semente dos deuses e se recuperar. E então, após algumas conversas parecidas com as da história original, e após um pedra-papel-tesoura entre os 3 Saiyajins presentes naquele momento, Goku e o Android 19 começariam a lutar. Goku nesse momento não perderia tempo e já se transformaria em Super Saiyajin, o que não impressionaria nem um pouco os androides nessa história, já que eles tinham dados da luta contra Piccolo Daimao, onde Goku havia utilizado essa transformação anos atrás, mas o poder dele surpreenderia um pouco esses androides, pois o mesmo superava levemente os cálculos deles. Goku e 19 então cairiam na porrada. Eles teriam uma luta parecida com a história original, já que além de Goku também estar doente nessa história, esses androides também seriam um pouco mais fortes, já que se prepararam para lutar contra um Goku mais forte. Goku e 19 estariam lutando, quando Kuririn, Gohan e Yamcha chegariam e avisariam sobre a habilidade de absorver energia do androide, e depois disso Goku continuaria lutando. Enquanto Goku lutava, Raditz diria que tinha algo errado,
e Piccolo concordaria. Nappa perguntaria do que os dois estavam falando, e Raditz diria que Goku não estava usando nem um terço do seu poder, e que a energia dele estava caindo cada vez mais, o que não deveria acontecer considerando o tipo de Super Saiyajin que ele está usando. Nappa nesse mesmo momento curioso perguntaria sobre a transformação de Goku. No entanto, a conversa seria interrompida por Gohan, que como na história original lembraria a todos da doença do coração de Goku. Só avisando que Goku contou para Gohan e Titi sobre o que Trunks havia falado sobre a doença do coração. Foi assim que Gohan tomou conhecimento da doença nessa história. Continuando, Goku estaria em uma situação muito ruim, e vendo isso os outros guerreiros tentariam intervir, mas Dr. Gero não permitiria, e diria que primeiro eles teriam que passar por ele. Raditz diria que sem problemas, e estaria pronto para atacar Gero, mas antes que fizesse isso, Vegeta salvaria Goku dando uma voadora em 19, e após um diálogo igual ao da história original, Vegeta mandaria Goku até os guerreiros com uma bicuda, e Raditz imediatamente levaria Goku para casa com seu teletransporte. Ele também levaria Yamcha, que teria se oferecido, para que o mesmo pudesse explicar a situação para Titi e ajudar o Goku, para que assim Raditz pudesse voltar logo para a batalha, e desse modo Raditz levaria Goku e Yamcha e voltaria em menos de um minuto. Vegeta então diria que acabaria com aqueles dois androides, e se transformaria em Super Saiyajin. Dr. Gero então diria que se Vegeta quisesse ter alguma chance contra eles precisaria de algo melhor do que essa transformação. Vegeta então daria um sorriso e diria que tudo bem. Então, nesse momento Vegeta começaria a elevar muito seu poder, e se transformaria em Super Saiyajin Power. Ele diria que os androides agora conheceriam o poder do Super Vegeta. 19 diria nesse momento que não estava nem um pouco impressionado com Vegeta, e atacaria o Príncipe Saiyajin, que com uma rápida sequência de golpes destruiria o androide por completo, o que deixaria Gero impressionado, que como na história original fugiria ao ver que não tinha chances de vitória. E então as coisas novamente ocorreriam de forma extremamente parecida com a história original, com os guerreiros indo atrás de Dr. Gero, com Dr. Gero atacando Piccolo, com Gohan salvando Piccolo, com os guerreiros encurralando Gero, com Piccolo enfrentando e humilhando Dr. Gero, coisa que seria possível nessa história pois Piccolo, graças ao fato de ter treinado com pessoas muito mais fortes que ele, além de ter tido melhores resultados, também acabou ficando bem mais motivado em seu treinamento. Graças a isso ele foi capaz de atingir um nível de poder bem maior que o da história original, mesmo sem a fusão com o Neo, com Trunks chegando ao campo de batalha e falando que aqueles não eram os androides que ele conhecia, com Gero falando que ia despertar o 17 e a 18, e criando uma distração para fugir, com Trunks contando pros guerreiros como são os androides do futuro, com os guerreiros procurando o laboratório de Gero, com Kuririn encontrando o laboratório, com Gero despertando os androides 17 e 18, com 17 matando Gero, com Trunks destruindo o laboratório de Gero no desespero, com os dois androides despertando o 16, com Vegeta indo atrás dos androides, e com os outros guerreiros indo atrás de Vegeta. Vegeta então alcançaria os androides, e teria um diálogo com eles como o da história original, onde ele diria que iria acabar com eles. A Android 18 falaria nesse momento que ela iria lutar com Vegeta, e 17 diria que tudo bem. Dessa forma a luta entre Vegeta e 18 se iniciaria, uma luta que seria extremamente equilibrada, onde Vegeta estaria um pouco na vantagem. Só pra avisar galera que os androides 16, 17 e 18 são muito mais fortes aqui do que na história original, pois eles foram criados para enfrentar um Goku bem mais forte, por isso os poderes deles aqui são muito maiores. Vegeta e a 18 estariam lutando ferozmente, quando os outros guerreiros chegariam. Trunks estaria completamente impressionado, pois Vegeta estaria dando muitos problemas a número 18. Os guerreiros então ficariam apenas assistindo a luta, pois como na história original 17 faria uma ameaça para impedir que eles intervissem. Enquanto Vegeta e 18 continuavam lutando, a Android estaria impressionada com o nível de poder de Vegeta, pois não achava que ele fosse tão forte
forte assim. A luta dos dois duraria bastante tempo, e apesar da pequena desvantagem de 18 no início, conforme o tempo fosse passando, Vegeta iria ficando cansado e enfraquecido, o que faria com que a androide superasse ele aos poucos, e após um tempo, a luta começaria a tomar um rumo parecido à da história original, e acabaria com a derrota de Vegeta. Vendo isso, Trunks tentaria ajudar Vegeta, mas se daria mal igual na história original. Os outros guerreiros, com exceção de Kuririn, Nappa e Raditz, também tentariam ajudar, mas seria o mesmo caso de Trunks, se dariam mal como na história original. Com todos os outros derrotados, Raditz diria que agora era com eles que sobraram. Nappa diria que ele iria acabar com aquelas sucatas, e se transformaria em Super Saiyajin Power. Ele então iria pra cima da número 18, e ele e a androide começariam a lutar, enquanto Raditz se transformaria em Super Saiyajin e atacaria 17. Nappa não seria tão forte quanto Vegeta nessa mesma forma, por isso ele apanharia mais do que atacaria, enquanto Raditz estaria dando uma surra no androide 17, coisa que tanto 18 quanto Nappa perceberiam. 18 então derrotaria Nappa o mais rápido possível e iria ajudar 17, e juntos os dois irmãos conseguiriam, através de um bom trabalho em equipe, derrotar Raditz, coisa que teria sido um pouco difícil de realizar. Após isso, os eventos ocorreriam como na história original, com 18 beijando Kuririn, com os androides indo embora, e com Kuririn curando geral com as sementes dos deuses. Após essa batalha, os guerreiros estariam espantados com o poder dos androides, e Nappa diria que mais impressionante que os androides era o Raditz, pois os dois precisaram se unir para derrotá-lo. Os guerreiros que estavam inconscientes durante a luta de Raditz ficariam impressionados ao ouvir as palavras de Nappa, e Vegeta nesse momento perguntaria como isso era possível, pois mesmo ele só conseguiu ser superior a um dos androides temporariamente. Nappa perguntaria que tipo de transformação Raditz estava usando, pois o mesmo havia mencionado antes sobre um tipo diferente de Super Saiyajin, e Raditz responderia Nappa contando sobre o Super Saiyajin Full Power, e explicando como a transformação funciona. Vegeta, impressionado, perguntaria como Raditz conseguiu essa transformação, e Raditz diria que ele e Kakaroto passaram meses inteiros transformados em Super Saiyajin o tempo todo, menos na hora de dormir. Vegeta, ao ouvir isso, perguntaria se Kakaroto também tem essa forma, e Raditz diria que sim, pois esse treino que os fez adquiri-la foi ideia dele. Vegeta nesse momento ficaria completamente angustiado por perceber que Goku foi mais inteligente que ele e desenvolveu uma forma bem melhor que a sua. Trunks diria que essa forma era impressionante, mas infelizmente mesmo ela não foi suficiente para derrotar os androides. Raditz nesse momento daria um sorriso e diria que se ele quase venceu os androides, Kakaroto poderia derrotá-los, pois o mesmo era muito mais forte que ele. Vegeta, ao ouvir isso, ficaria ainda mais angustiado que antes. Trunks falaria que se o que Raditz falou era verdade, isso era muito bom, e que eles só precisam garantir que Goku se recupere e estarão salvos. Após isso, como na história original, Vegeta ficaria irritado e sairia voando, e logo depois Piccolo pagaria de vilão e sairia voando em direção ao templo de Kami-sama, enquanto os outros guerreiros decidiriam ir até Goku para levá-lo para um lugar seguro. E então, será que os guerreiros vencerão os terríveis androides? E o que acontecerá com Goku? Isso só na próxima parte. E então, galera, esse foi o vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal. Até a próxima, galera, e tchau. O dia hoje trouxe o sol, a chuva já passou. Vou abrindo a janela, então nem sei pra onde vou. Meu quarto faz o tédio reinar e me sufoca o ar. Tudo aqui eu destruí. Não consigo te esquecer, juro que não.